Fala Top, tudo bem com você? Sou o professor Giovanni aqui do canal Assim é Fácil, dando início a uma série de vídeos que trata de vetores, onde nós vamos abordar tudo o que você precisa saber a respeito desse assunto para o Enem e para os maiores vestibulares do Brasil. Se liga na vinheta e acompanha a aula de hoje. Nós vamos agora para o primeiro vídeo de uma série de 10 vídeos, onde hoje nós vamos abordar toda a teoria a respeito de vetores que você precisa saber para fazer a prova do Enem e para prestar os maiores vestibulares do Brasil. Se você tem dúvidas sobre vetores ou pretende aprofundar os seus estudos a respeito desse assunto, acompanhe a aula de hoje e siga a nossa série, que será formada por 10 vídeos, onde na sequência nós resolveremos 9 questões que estão disponíveis no arquivo que você encontra por download na descrição desse vídeo. Para assinar a lista de frequência da aula de hoje, não deixe de se inscrever no nosso canal, marque o sininho das notificações, deixe o seu like e compartilhe nossos vídeos com todos os seus amigos. Também não deixe de conferir as 2 dicas de vídeos que serão postadas ao final dessa aula, juntamente com a vinheta do nosso canal. Acompanhe a teoria de hoje. Nós vamos tratar de um assunto que é abordado no tópico 5 do volume 1 do livro Tópicos de Física, na parte 1. Hoje o assunto será vetores. Para que a gente possa então entender o porquê que os vetores são abordados dentro da física, já que é um conteúdo da matemática, é importante que a gente saiba que o estudo da física é baseado no estudo de grandezas. E grandeza nada mais é do que tudo aquilo que pode ser medido. Para que a gente possa então estudar essas diversas grandezas que a natureza aborda, nós vamos dividi-las em 2 grupos. O grupo das grandezas escalares, que são indicadas por apenas 2 informações, o valor numérico e a unidade da medida. E o grupo das grandezas vetoriais, que, no entanto, necessitam de 4 informações para ficarem completamente expressas. O valor numérico e a unidade, que nós chamaremos a partir de agora esse conjunto de informações de módulo da grandeza. Portanto, por se tratar do módulo, é apenas o seu valor absoluto juntamente com a unidade, e também de uma direção e um sentido, que nós podemos encontrar nas diversas questões, chamado de orientação da grandeza. Portanto, para que a gente possa representar bem uma grandeza vetorial, é necessário utilizar uma representação que contenha nas suas informações o módulo, o valor, a intensidade da grandeza, mas também a orientação, a direção e o sentido. E é justamente por isso que nós vamos fazer uso dos vetores. Veja a definição de vetores para você compreender por que eles representam bem as grandezas chamadas de vetoriais. Por definição, os vetores são segmentos de reta orientados. Veja que juntamente com os segmentos de reta, você estuda na geometria a reta e a semirreta. Por que desses 3 elementos o segmento é justamente o que representa bem os vetores? Porque pelo fato do segmento ser uma parte da reta, um pedaço de reta, ele vai, através do seu comprimento, representar um módulo da grandeza. Da mesma forma que o próprio segmento de reta, devido à sua inclinação, indica a direção da grandeza que ele representa, e a orientação, ou seja, a setinha do vetor, vai representar o sentido no qual a grandeza está orientada. Professor, eu tenho muita dificuldade em diferenciar direção e sentido, pois então não esqueça, direção e sentido são informações diferentes de uma grandeza vetorial. A direção corresponde à inclinação do vetor, portanto ele pode estar na horizontal, pode estar na vertical, ou inclinado com um determinado ângulo em relação a algum eixo de referência, o eixo X ou o eixo Y, e o sentido é para onde ele aponta. Por exemplo, nós podemos pegar na direção horizontal 2 possíveis sentidos, o para a direita e o para a esquerda. Nós também podemos ter na direção vertical 2 possíveis sentidos, o para cima ou o para baixo. Então não esqueça, direção é a inclinação e o sentido é para onde a setinha aponta. Nós temos aqui que o módulo da grandeza vetorial é proporcional ao comprimento deste vetor. Portanto, o tamanho, a medida desse vetor vai indicar proporcionalmente a intensidade da grandeza relacionada. Feita a definição dos vetores, vamos ver algumas formas de representá-lo. Veja que geralmente é utilizada uma letra do nosso alfabeto ou não. Essa letra pode ser maiúscula ou minúscula, mas para que a gente lembre que essa grandeza é vetorial, sempre é utilizado uma setinha sobre esta letra para lembrar que a mesma representa uma grandeza vetorial. Esta setinha, por convenção, é sempre horizontal para a direita, mesmo que o vetor esteja inclinado, mesmo que o vetor seja vertical. Então é apenas uma simbologia para indicar que esta grandeza é vetorial. Vamos agora fazer as comparações entre os vetores.
A primeira comparação possível é quando esses vetores são iguais. Para que dois vetores sejam considerados iguais, é necessário que eles tenham as mesmas três informações. Portanto, o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. E nós indicamos essa igualdade pelo símbolo de igual. O vetor A só é igual ao vetor B quando eles possuem o mesmo tamanho, a mesma inclinação e a mesma setinha. Isso os torna igual. Vamos agora saber o que seriam os vetores opostos. Dois vetores são classificados como opostos quando eles possuem o mesmo módulo, também possuem a mesma direção, porém os seus sentidos são contrários. Portanto, o vetor A e o vetor B são iguais, têm mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido, porém o vetor C, apesar de ter o mesmo módulo, mesmo tamanho, mesma inclinação, direção, ele está apontando para o sentido contrário. Então nós representamos essa oposição pelo sinal negativo. É muito importante que você lembre que não existe um vetor negativo. O vetor é representado pelo seu tamanho, pelo seu módulo. Então, o sinal negativo, diferente da álgebra, não tem um significado quantitativo, mas sim um significado qualitativo. Ou seja, ele está aqui apenas para representar a oposição deste vetor em relação aos outros. Então é prudente para o aluno ler a expressão da seguinte maneira: o vetor A é igual ao vetor B, que é oposto ao vetor C, para não dar a ideia de inferioridade que o sinal de menos carrega na álgebra. Portanto, a oposição não indica inferioridade. Feitas as comparações, nós vamos agora para uma das partes mais importantes quando se trata do estudo de vetores, que seriam as operações vetoriais. Nós vamos, ao longo dessa aula, estudar 4 operações vetoriais. A primeira delas é a soma. Uma das grandes dificuldades que eu percebo de o aluno entender as operações vetoriais é ele, por comodidade natural do ser humano, tentar aplicar o que ele aplica com números aos vetores. Então a primeira coisa que você tem que fazer para abrir a possibilidade, para tentar facilitar a sua compreensão em termos de operações com vetores, é entender que você está trabalhando com segmentos de reta. Então a função, a utilidade, o objetivo de efetuar uma operação com vetores é diferente do objetivo de efetuar a mesma operação com números. Veja a soma. Através da soma vetorial encontramos o que nós vamos chamar de vetor resultante. O que é que isso quer dizer? Que a partir de agora as questões não precisam ser explícitas quando ela quer que você some dois vetores. Basta ela mencionar que ela quer que você ache o vetor resultante, determine a resultante entre os vetores, já fica subentendido que você deve efetuar a soma vetorial. Item 2. O vetor resultante, que é o resultado da soma de vetores, seria como se todos os vetores envolvidos na soma fossem substituídos, palavra fundamental para lhe permitir entender a soma vetorial, por um único vetor e este tivesse o mesmo efeito. Veja que na hora que você tenta somar os vetores, como você faz com números, com quantidades, juntando, aglomerando, você acaba cometendo o erro na execução da soma vetorial. Agora, a partir do momento em que você compreende que somar vetores é substituir os vetores envolvidos por um único vetor que faça o mesmo efeito, você começa a entender a execução da soma vetorial. Para executar a soma entre vetores, existem várias regras. Nós vamos começar estudando 2 delas. A primeira, nós chamamos de regra do polígono. Como o próprio nome diz, consiste em somar os vetores com o intuito, com o objetivo de formar um polígono. Lembrando, da geometria, polígono é uma figura geométrica plana, fechada, formada apenas por segmentos de reta. Adivinha só quem vão ser esses segmentos de reta? Muito bem, os vetores. Como é uma regra, é um método, existe um procedimento a ser seguido. Então preste atenção, porque assim como numa receita de bolo, que você não pode esquecer nenhum ingrediente, nem mesmo inverter a ordem da sequência na execução do bolo, na regra do polígono você também não pode esquecer nenhuma etapa, nem mesmo inverter a sequência das etapas que eu vou apresentar agora. Preste atenção. Primeiro vamos ver qual é a vantagem desta regra diante as demais. É utilizado na adição de quaisquer quantidade de vetores. Ou seja, se você tiver 2, 3, 10, quantos vetores você precisar somar, você pode somá-los todos ao mesmo tempo.
Vamos então pegar como exemplo os três vetores que estão aparecendo aí na sua tela, o vetor A, o vetor B e o vetor C. Para determinar a soma A mais B mais C, é importante representar estes vetores com a setinha em cima, para lembrar que é uma soma vetorial. Nós temos, primeiro passo, posicionar cada vetor junto ao outro, de forma que a extremidade de um coloca-se junto à origem do outro. Traduzindo, nós temos que colocar os vetores em sequência. Veja que eu não estou mencionando que eles precisam estar em ordem. Ordem deveria seguir uma determinada lógica. Ordem crescente, decrescente, não importa, desde que eles estejam em sequência. Desenhou um vetor, no final dele, inicia o outro. Segundo passo, o vetor soma, ou vetor resultante, será o vetor que une a origem do primeiro com a extremidade do último, formando assim um polígono. Vamos ver como é que seria a execução disso. Nós temos aqui os três vetores que eu mencionei no slide anterior, em que, colocando esses vetores em sequência, primeiro o vetor A, na sequência o vetor B e em seguida o vetor C, veja que nós não formamos assim um polígono. Portanto, é necessário acrescentar mais um vetor para que a gente tenha um polígono fechado. Este vetor será justamente o vetor resultante, que parte da origem dos vetores e vai até a extremidade da sequência de vetores a serem somados. Professor, você mencionou há pouco que a soma vetorial representa a substituição dos vetores somados pelo vetor que representa o vetor resultante. Como é que seria essa substituição? Imagine que os vetores A, B e C estão representando três deslocamentos executados pela mesma pessoa, sucessivamente. A pessoa está então no shopping ou numa praça e ao sair desta posição executou o primeiro deslocamento indicado pelo vetor A, depois o segundo deslocamento indicado pelo vetor B e por fim o terceiro deslocamento indicado pelo vetor C. Caso ela quisesse executar um único deslocamento que a retirasse do mesmo ponto de origem e levasse para o mesmo ponto de destino, que vetor representaria esse deslocamento? O vetor resultante, ou o vetor soma. Então bastaria ela sair do ponto inicial do seu movimento e ir diretamente para o seu destino, indicado pelo vetor resultante. É assim que o vetor resultante substitui os vetores somados. Baseado nesta regra, nós vamos agora conferir duas propriedades que são válidas também para a soma de vetores. Primeiramente, a propriedade comutativa. Veja que a propriedade comutativa diz que a ordem das parcelas não altera o resultado. Então, nós fizemos primeiro a soma do vetor A com o vetor B e finalmente o vetor C, achando o vetor S como vetor resultante. Vamos agora trocar as ordens. Nós temos agora o vetor A somado ao vetor C e finalmente ao vetor B. Veja que o vetor resultante, o vetor soma, é o mesmo encontrado anteriormente. Trocando novamente a ordem, nós teremos o vetor A no final da sequência, antecedido pelo vetor B e antecedido pelo vetor C. A ordem agora foi invertida. Se você ligar o início da sequência ao final dela, você encontrará o mesmo vetor resultante, mostrando que a ordem das parcelas não altera o resultado. Uma outra propriedade que nós também temos na soma vetorial é a propriedade associativa, que nos permite associar parcelas para que a gente possa somá-las primeiramente e o resultado somar com os demais vetores. Então nós temos aqui o resultado da primeira soma, os vetores A, B e C somados juntos, nos dando o vetor S como vetor resultante. E agora nós vamos efetuar a propriedade associativa, somando primeiramente o vetor A com o vetor B, achando o que eu vou chamar de resultante AB, e esta resultante AB eu vou somar com o vetor C, e o resultado será o mesmo encontrado anteriormente, provando assim que a propriedade associativa também é válida para a soma de vetores. Vamos agora para a segunda regra da soma vetorial. Primeiro, entender por que aprender uma nova regra. Nós vimos que a regra do polígono tem como vantagem permitir a soma de quaisquer dois vetores, mas a sua desvantagem é que, dependendo do polígono que a gente forme, nem sempre é possível determinar o valor do vetor resultante. Então é necessário um outro método, uma outra regra, que nos permita fazer esse cálculo. Esta regra é a regra do paralelogramo. Veja que, apesar de ela ter como vantagem sempre permitir calcular o valor do vetor soma, a sua desvantagem é só permitir fazer isso de 2 em 2. Mas isso não é tanto problema, já que nós acabamos de ver a propriedade associativa, que nos permite, de uma expressão de soma de vetores, associar parcelas de 2 em 2
e encontrar o resultado igual à soma feita de todos ao mesmo tempo. Então a propriedade associativa permite que a gente execute a regra do paralelogramo, por mais que a gente tenha 3, 4 ou n vetores. Vejamos como é que se trata essa regra. Primeiro, nós devemos posicionar a origem dos dois vetores ao mesmo ponto. Veja que ela já começou diferente da regra do polígono. Segundo, nós vamos traçar uma reta paralela a cada um dos vetores, passando pela extremidade do outro. E por fim, o vetor soma, ou vetor resultante, será o vetor que une a origem dos dois vetores com o cruzamento das retas que foram traçadas, formando assim um paralelogramo. Vamos ver isso como é que seria na prática. Nós temos aqui os vetores que eu quero somar, já posicionados na mesma origem. Vamos agora traçar as retas paralelas. Primeiro, a reta paralela ao vetor A, passando pela extremidade do vetor B. Agora, a reta paralela ao vetor B, passando pela extremidade do vetor A. Veja que nós já formamos a figura que dá nome ao método, a figura de um paralelogramo. Para terminar, nós vamos agora traçar o vetor resultante, que parte da origem dos vetores somados e vai até o cruzamento das retas traçadas. Para que a gente possa determinar o valor deste vetor resultante, nós podemos fazer uso do que eu costumo chamar de lei dos cossenos adaptado. Por que adaptada? Primeiro porque a lei dos cossenos é utilizada para triângulos e nós temos a figura de um paralelogramo. Mas como esse paralelogramo foi dividido pelo vetor resultante em dois triângulos, nós podemos, ao analisar cada um deles, aplicar a lei dos cossenos e, devido ao ângulo informado, que é suplementar ao ângulo que eu deveria ter para calcular o valor da resultante, nós substituímos o sinal negativo da lei dos cossenos pelo sinal positivo da regra do paralelogramo. Portanto, o vetor resultante, o módulo da resultante ao quadrado, será igual à soma dos quadrados dos dois vetores, somado a 2 vezes o produto entre eles, vezes o cosseno do ângulo formado entre eles. Veja que essa expressão é um tanto quanto grande, fazendo com que o aluno corra um sério risco de cometer um erro ao executar essa expressão. Às vezes é inevitável, esse é o caso geral, mas em algumas situações particulares é possível evitar esta fórmula muito grande, podendo fazer uso de expressões mais simples. Vejam os casos particulares. O primeiro caso particular trata de dois vetores que formam entre si um ângulo de 0 graus, ou seja, eles têm mesma direção e sentido. Se você substituir o ângulo de 0 graus na expressão da forma geral, que eu vou relembrar, S ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2AB vezes o cosseno desse ângulo, nós vamos ter que o cosseno de 0 é 1 e o que vai sobrar na expressão nada mais é do que o desenvolvimento de um produto notável, que fatorando fica S ao quadrado é igual a A mais B ao quadrado. Simplificando o expoente de cada membro da expressão, nós temos que o S é simplesmente A mais B. O segundo caso consiste em um ângulo de 180 graus, ou seja, dois vetores de mesma direção e sentidos contrários. Sempre que um estiver apontando para um lado e o outro estiver apontando para o outro, o ângulo entre eles é de 180 graus. Novamente substituindo na expressão da forma geral, nós temos que o cosseno de 180 é menos 1, o menos 1 com esse mais fica menos, resultando em um outro resultado de um produto notável, que fatorando fica S ao quadrado é igual a A menos B ao quadrado. Simplificando os expoentes dos dois membros da igualdade, nós temos que S é simplesmente A menos B. Por fim, o terceiro caso particular da soma de vetores é quando o ângulo é de 90 graus. Este tem um cosseno que é 0, multiplicado por B dá 0, multiplicado por A também é 0, vezes 2 é 0, resultando apenas no que nós temos na expressão aqui embaixo, que nada mais é do que o teorema de Pitágoras, que é aplicado com dois vetores perpendiculares entre si, formando, portanto, um ângulo de 90 graus, e aí o vetor resultante, traçando aqui as paralelas, seria a diagonal deste retângulo, que é calculada justamente aplicando o teorema de Pitágoras. Esses, então, são os casos particulares. Se você curtiu a aula de hoje, não deixe de se inscrever nos comentários, o Assim é Fácil. Também não deixe de se inscrever no nosso canal, marcar o sininho das notificações, deixar o seu like, compartilhar nossos vídeos com todos os seus amigos. Dicas, dúvidas ou sugestões de próximos vídeos, deixe nos comentários que assim que possível iremos atendê-los.
Também não deixe de conhecer o nosso aplicativo, que encontra-se disponível para sistemas Android na Play Store. Nos siga nas redes sociais e não perca a resolução das questões desse assunto nos próximos vídeos. Fiquem bem, bons estudos e assim é fácil.